Palavra de vida eterna, hoje dia 9 de agosto, domingo, dia do Senhor. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Domingo, dia do Senhor, 19º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, ela vem hoje nos trazer mais uma vez, porque nós meditamos outro dia, se estão lembrados, esta mesma passagem, né? Talvez para insistir aí na nossa fé, né? Ter essa fé, ter essa coragem e poder também se esforçar, fazer a nossa parte. É interessante aqui que, como diz logo no comecinho, né, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Olha, vocês vão, né? É como se Jesus estivesse dando a oportunidade para eles enfrentarem o mar sozinhos. Vamos aí ver como que eles vão lidar com essa situação. E Jesus foi rezar, subiu ao monte para rezar. A importância da oração na vida de Jesus também, a necessidade que ele tem em se voltar para o Pai, a entrar em sintonia, né? a perceber também qual é a vontade do Pai para a sua vida. Nada que Jesus não faz nada que não seja vontade do Pai. E eles foram à frente, os discípulos foram à frente, Jesus ficou rezando, e aí então o mar estava agitado, o vento muito forte, ficaram ali apavorados. E de repente Jesus vem de lá, andando do outro lado, vem andando sobre as águas, ficaram assustados, é um fantasma. E aí então esta passagem em que Jesus vai dizer: "Sou eu, não tenhais medo." Pedro vai dizer: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu também vá ao seu encontro." Andando sobre as águas, e Jesus disse: "Vem." Pedro estava indo, em direção a Jesus, só que de repente o vento foi mais forte que a sua fé. O vento foi mais forte que o foco, que o estar atento. E aí começou a afundar. A nossa vida também, muitas vezes, a nossa vida é semelhante ao mar agitado, a um vento forte, tempestades, quantas tribulações, enfermidades. Quantas vezes parece que a gente vai afundar. Quando Jesus entrou no mar, vem a calmaria. O finalzinho do Evangelho diz: assim que subiram no barco,
todos eles mais Jesus, o vento se acalmou. Quando também Jesus entra na nossa vida, no mar agitado que é a nossa vida, quando permitimos que Ele também caminhe sobre os nossos problemas, caminhe sobre as nossas dificuldades, tudo se acalma. Se você estiver passando por algum momento desses aí, de tribulação, de mar agitado, confie, coragem, como diz Jesus, né? Levanta-te, coragem, não tenhas medo. E você pode continuar gritando como Pedro: Senhor, salva-me. Somos fracos mesmo, né? Somos fracos. Às vezes a nossa fé está lá embaixo. Jesus chega até para a gente e diz, né? Fraco na fé. Homem fraco na fé, porque duvidaste. Mas vamos continuar gritando: Senhor, salva-me. Vamos continuar ouvindo de Jesus: coragem, sou eu, não tenhas medo. Permita que Jesus entre na sua vida, participe da sua história, participe dos seus problemas, participe das suas alegrias, vive em sintonia com Ele. Pode ter certeza, assim que Ele subir no seu barco, assim que Ele tomar conta da sua vida, o vento vai se acalmar. Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você, para sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.